aqui, tá? Boa tarde a todos e a todas. Então vamos continuar de onde a gente parou semana passada. Acredito que todos os que estão aqui assistiram a aula de física da semana passada, né, que foi sobre temperatura, escalas termométricas. Então nós definimos o que é temperatura. Eu vou até compartilhar logo aqui o slide, porque a gente vai utilizar aquele mesmo documento da semana passada. Então, à medida que eu for passando aqui, eu já vou lembrando um pouco do que nós falamos semana passada, né? Então, temperatura, escalas termométricas, a gente falou de onde é que nós utilizamos e medimos temperatura, né? Definimos o que é temperatura, de onde surgiu o nome, né? E qual era o sentido que tinha a palavra temperatura lá na época em que foi criado, né? Depois que era a ideia de temperar, né? Os elementos, a ideia lá da teoria dos 4 elementos, que era tudo que existia era formado por ar, fogo, água e terra. Então temperatura tinha a ver com temperar, com equilibrar, né? Com moderar, com regular, misturar corretamente, né? Em função de, principalmente quando havia uma mudança de temperatura, eles achavam que havia uma mudança dessas quantidades aí. E aí depois Robert Boyle foi o primeiro que começou a associar calor, né, a temperatura, a sensação de calor e frio, mas aí rapidamente já se notou que isso era um conceito que não era exatamente correto, porque a temperatura que o nosso tato, né, a nossa sensibilidade térmica, né, sensação térmica, ela não necessariamente, né, exclusivamente tem a ver com a temperatura, mas tem a ver com a variação, a mudança de temperatura. Se você está num ambiente mais quente e vai para um ambiente mais frio, você sente a sensação de frio. Se você está num ambiente mais frio, uma temperatura menor, e vai para um ambiente de temperatura maior, você sente a sensação de quente. E hoje a gente tem a definição de temperatura, né, associada à composição atômica, da constituição atômica da matéria, ou seja, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica, né, das moléculas de um sistema, ou das partículas de um sistema. Então, temperatura tem a ver com a energia cinética, com a movimentação das partículas, né? Então, como é que a gente associa? Quanto maior a temperatura, mais essas partículas, e aí partículas eu coloco entre, né, pode ser átomos, se os átomos estiverem sóis, soltos, né? E pode ser moléculas também. Então, a gente chama, né, para generalizar, a gente chama de partículas. Então, as partículas de um corpo, se elas estiverem se movimentando com a maior velocidade, e aí a movimentação, gente, como até a definição aqui fala, ela não é só translacional, né? Não é só de um canto para outro, ela pode ser rotacional também, né? Vibracional, se ela tiver, né, indo e voltando em torno de um mesmo ponto, né? Em outras palavras, né, a energia do movimento, a energia cinética. Então a temperatura está relacionada com a energia de movimento das partículas de um corpo. E aí, na verdade, a gente disse que a temperatura é a média, né, uma média da movimentação dessas partículas, tá? Da agitação térmica das partículas de um corpo. Então, aí entramos na parte de termômetros, vimos o primeiro termômetro, né, ou pelo menos um dos primeiros inventado por Galileu, e que para que a gente tenha uma medida de temperatura, eu preciso não só de alguma coisa que varia, né? No caso do termômetro de Galileu era uma coluna d'água. No caso de um termômetro como esse, é uma coluna de mercúrio.
No caso do termômetro como esse, bom, existem várias tecnologias, tá? Mas uma que a gente conhece, ele tem para esse termômetro ele variar, né, a indicação ali, internamente ele tem um material de metal, né, que está ligado aqui, que quando a temperatura aumenta, esse material se dilata, ele faz com que o ponteiro ele saia do canto, né? E aí a calibração é feita a partir disso aí. Um termômetro como esse aqui, ele capta ondas eletromagnéticas e dependendo do comprimento de onda ele associa a uma temperatura, né? Aqui eu não sei exatamente, mas eu vou chutar que deve ser a partir de um termopar, né? O termopar, o que é um termopar? São dois fios de energia ligados, onde um vai ser onde um é o terra e o outro é o que conduz a eletricidade. O que é que acontece? Quando você muda a temperatura de um material, ele também muda a condutividade térmica. Isso quer dizer que se você aumenta ou diminui a temperatura e você passa uma corrente elétrica, ele vai perceber pela quantidade de corrente recebida, né? Muda a resistência também, e você pode associar isso aí a uma temperatura também. Esse aqui é semelhante a essa tecnologia, usa mercúrio principalmente, né? Mercúrio líquido. E aqui é uma tecnologia semelhante a desse aqui, né? Não, acredito que a desse aqui, a do termopar, né? Então, dependendo. Aqui também termômetros de mercúrio, aqui provavelmente tecnologia semelhante a essa. Então, para a gente medir temperatura, gente, a gente sempre usa associa a mudança de temperatura a uma variação de uma propriedade do corpo, quer seja ela a dilatação, que é inclusive a primeira dos primeiros, a dilatação de líquidos, a dilatação de metais, né? De gases é muito difícil de construir, porque o gás com qualquer besteirinha de variação de temperatura ele já tem uma dilatação muito ampla, né? Mas líquidos e sólidos, sim, né? Principalmente a dilatação desses materiais é uma das propriedades que se usa. Outra propriedade que se usa, como eu mencionei aqui, é a variação da resistência elétrica quando você passa uma corrente elétrica, né? Outra tecnologia, como é utilizada aqui, é a captação e medição do comprimento de onda, né? Para você associar uma certa temperatura. E assim por diante, né? Eu não sei dizer também todas as tecnologias de medida de temperatura, mas pelo menos essa aí eu conheço. Falamos das escalas termométricas, né? As escalas termométricas, elas são padrões, né? São mecanismos utilizados para medir temperatura. Então, na verdade, uma escala termométrica é algum padrão que você, quando mede a temperatura, você diz, a temperatura do meu corpo é de 36,5 graus Celsius, né? Então, você compara com a faixa de temperaturas construídas. Então, quando eu digo que minha temperatura é de 36,5 graus Celsius, né? A escala Celsius, como nós vimos, ela é definida a partir de dois pontos fixos. O 100 graus Celsius, que é a temperatura onde a água ferve, a pressão normal, e o 0 graus Celsius, que é onde é a temperatura de fusão do gelo, é a temperatura onde a água congela. Então, a definição da escala Celsius é a partir desses dois pontos. E o que é que Celsius fez? A partir desses dois pontos, ele divide em 100 partes iguais. Então, quando eu digo que minha temperatura é 36,5 graus Celsius, eu estou dizendo que ela é 36 pontos e meio, ou 36 graus, né? Ou 36 daquele tamanho, né? Entre 100 vezes a parte entre 0 e 100, que eu tomo como sendo 1 grau, eu estou dizendo que minha temperatura é 36
pedacinhos daquele e a metade de um. E que ela está 36,5 pontos acima do zero. E se eu for pegar o 100, né, eu faço 100 menos 36, que vai dar 64, 63,5, né? 63,5 pontos abaixo do 100 eu encontro, né? Então é sempre uma medição, é sempre uma comparação com o padrão. E o padrão, nesse caso, o padrão das temperaturas, ele foi construído. Na verdade, foram várias escalas que existiram antigamente, que foram construídas a partir de conveniências. As que ainda permanecem hoje são as que mais deram certo, né? E aí a gente comentou rapidamente sobre a escala Celsius, que ela usa uma propriedade dos materiais que, quando está mudando de estado físico, a sua temperatura permanece constante. Então isso é importante para a gente ter tempo, né, de fazer a medição ali. A escala Fahrenheit, ela usa algumas propriedades também de materiais, só que de misturas, né, não de substâncias puras como a água, né? Ele usa a mistura de água, gelo, sal, enfim. E a escala Kelvin, que é a escala mais recente e que tem uma definição totalmente diferente das escalas Celsius e Fahrenheit que nós mencionamos. Então está aqui a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, que aí eu acho que eu dei uma parada mais ou menos aqui, né? A escala Kelvin, ela se utiliza de um conceito que, como a gente disse na aula passada, é um conceito que ele, por exemplo, comparado com a escala Celsius e a escala Fahrenheit, ele é um conceito muito mais novo do que essas escalas. Por isso que era impossível se construir uma escala uma escala Kelvin ou uma escala absoluta na época de Celsius e de Fahrenheit, que era 1742 mais ou menos, né? Por quê? Porque a escala Kelvin, ela tem um conceito para baseá-la, que é o de zero absoluto. E o que é o zero absoluto? O zero absoluto é a temperatura teórica, né? Uma temperatura teórica, que, já que a temperatura tem a ver com a movimentação das partículas, alguém, em algum momento da sua vida, pensou assim: bom, se eu diminuir a temperatura, eu estou diminuindo o movimento dessas moléculas. Se eu for diminuindo constantemente, vai chegar a um ponto em que eu vou conseguir cancelar todo o movimento de um corpo, né, das partículas desse corpo. Esse vai ser o ponto, né? Essa vai ser a menor temperatura possível, porque se temperatura tem a ver com movimentação das partículas, a menor temperatura é aquela em que as partículas não se movem. Então, a não movimentação foi chamada em algum momento de zero absoluto, né? E a palavra absoluto tem a ver com a temperatura em que as partículas não movimentam, né? Zeram seu movimento, cessam seu movimento. Então, a partir daí, Kelvin trabalhou com gases, né? Tem até essa história aqui. É uma história, inclusive, interessante, né? Kelvin, o nome Kelvin, ele é um título de nobreza, né? É Lord Kelvin. Kelvin, esse rapaz aqui, né? Esse jovem aqui, ele... Boa tarde, Alejandro. Ele não se chamava Kelvin de nascença. O nome dele era William Thomson, né? E o William Thomson foi um cientista inglês, inclusive, bem conhecido lá por suas pesquisas, né? E em função dos trabalhos que ele produziu, ele recebeu um título de nobreza, né? Acho que vocês sabem muito bem que a Inglaterra, ela é um reino, né? Como o Brasil já foi há uns séculos atrás. E lá você tem alguns títulos de nobreza. Aqui no Brasil a gente tinha, por exemplo, alguns títulos que podiam ser concedidos ou podiam ser comprados, né? Então, conde,
barão, né? Acho que até lorde também, se não me engano, você tinha esses títulos no Brasil, claro, além de rei, príncipe, princesa, né, rainha e tal, eram títulos de nobreza, quando o Brasil era reino, né, era rei. A Inglaterra ainda hoje ela é reino, né? Então vocês conhecem muito bem aqueles memes que se faz com a rainha da Inglaterra, né? A rainha Elizabeth da Inglaterra, dizendo que ela é a pessoa mais idosa do mundo, mas realmente ela tem uma idade, né, já bem avançada, mas ela é ainda a rainha da Inglaterra, né? Não, o rei, o esposo dela, acredito que acho que já faleceu, se não me engano já faleceu, né? Mas tem os príncipes, tem as princesas casadas com os príncipes, já tem os netos, né? Enfim. E lá também tem alguns títulos de nobreza que as pessoas recebem em função das suas ações, né? Do desenvolvimento de suas profissões. Então, por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar de Elton John, cantor, né, que hoje ainda vive, é bem famoso aí mundo afora. Ele recebeu um título por conta né, da sua fama, da sua obra, né? Ele recebeu o título de Sir, S-I-R, Sir Elton John. Outro que tem um título também de nobreza que tinha, né, foi Newton. Isaac Newton, né? Também era inglês, recebeu também esse mesmo título de Elton John, Sir Isaac Newton. Então, em alguns livros vocês podem até ler o nome dele, né? Sir Isaac Newton, S-I-R. Thomson, por conta da obra do desenvolvimento científico dele, também recebeu um título que era Lord, né? E quando você recebe um título desse, você pode denominar um nome para esse título, né? E eu não sei quais as razões, eu nunca li, na verdade, porque ele escolheu o nome Kelvin, né? Então, o Lord Kelvin é o título que William Thomson recebeu e que ele acabou utilizando, né? Por isso que o nome da escala termométrica é escala Kelvin. Mas o nome de nascença dele era William Thomson e assim por diante. Ele viveu entre os anos de 1824 e 1907, ó, faz pouco mais de 100, 100 e quantos anos? 115 anos que ele morreu, né? Não é tão velho assim. Durante a realização de experimentos, verificou que se o volume de um gás for mantido constante, ou seja, você tem um recipiente e você coloca um gás lá, né? E fecha esse recipiente e muda só a temperatura, né? A sua pressão seria reduzida a uma razão de 1/273 do valor inicial para uma variação de menos 1 graus na temperatura. Ou seja, se você diminui 1 grau de temperatura, a pressão diminui de 1 dividido por 273. Bom, o que é que ele conclui aí? Ele conclui que se eu baixar a minha temperatura, né, do valor inicial até 273, né, até menos 273, eu vou ter a minha pressão reduzida a zero. E pressão tem justamente a ver com a movimentação das partículas, né? A pressão tem a ver justamente com o choque dessas partículas nas paredes de um recipiente. Então ele fez alguns experimentos e concluiu isso. Ele concluiu que se o gás sofresse uma redução de temperatura de 0 graus Celsius para menos 273 graus, a sua temperatura, não, a sua pressão, tá? Sua pressão aqui, perdão. Sua pressão reduziria a zero. A esse valor de menos 273 ficou conhecido como zero absoluto. E Kelvin atribuiu o zero da sua escala como sendo igual a menos 273. Então, na escala Celsius. Então ele imaginou justamente isso. Se você for diminuindo a temperatura de uma determinada amostra, né, de gás, de qualquer material,
E essa temperatura vai diminuindo também a pressão. Você vai chegar numa posição, num momento, em que a pressão vai ser nula porque os átomos vão parar de se movimentar, né? Então isso lá para volta de 1800 e alguma coisa aí, metade do século XIX, né? E aí o que é só voltar aqui um pouquinho, né? Isso foi uma descoberta, né? Já se tinha a ideia de que a temperatura ela era a movimentação dessas partículas, tal. Só que Kelvin foi além. Além de descobrir isso, ele disse assim: bom, então se a menor temperatura é quando as partículas estão com seu movimento zero, então eu vou fazer o seguinte: eu vou construir uma temperatura, inclusive uma escala de temperatura, ele se baseia na escala Celsius, né? Porque ele faz simplesmente o seguinte ajuste: o zero da escala Celsius, que é a temperatura onde a água congela a pressão normal, né? Ele diz: esse zero aqui, eu não vou deixar ele aqui, eu vou trazer ele para a temperatura menor possível. Temperatura menor possível, que é menos 273 na escala Celsius. Então ele faz esse ajuste e a partir daí ele começa a contar as temperaturas, porque ele diz: o zero absoluto, que é a temperatura menor que existe, é justamente quando a movimentação das partículas é zero, né? Então ele traz o zero da movimentação para o zero da temperatura. E a escala Celsius, que é por isso chamada de escala absoluta de temperatura, que é uma escala que possui um zero absoluto, ela tem várias características. Por exemplo, se a menor temperatura possível na escala Kelvin é o zero, ele só vai ter números positivos. Você nunca vai ter números negativos na escala Kelvin, né? Então, essas são características. E existe, pois, então, uma relação entre as escalas termométricas que a gente pode encontrar. Cada escala termométrica ela foi construída com um determinado parâmetro e registram a mesma temperatura por meio de valores distintos. Repare que os valores de 100 graus Celsius, cadê? Está aqui, né? 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit e 373 Kelvin representam o mesmo estado de vibração molecular, indicando que a água está em seu ponto de ebulição. Portanto, esses três valores representam a mesma temperatura, mas estão escritos em escalas diferentes, escalas termométricas diferentes. Eu costumo comparar essas escalas, por exemplo, com moedas, né? Com moedas. Então, eu tenho, por exemplo, o real, eu tenho o dólar e eu tenho o euro, né? E aí vamos supor que alguém tenha, eu não vou nem saber dizer mais ou menos quanto é que está esses valores, né? Porque agora, com essa guerra da Ucrânia, está tudo subindo e descendo muito rapidamente. Mas vamos supor que eu tenha 100 reais. Uma nota de 100 reais, né? Se eu fizer a troca desses 100 reais, né? Não... vamos supor que o dólar seja 5 reais. Então, se eu pegar 100 reais e trocar por dólar, eu vou ter 20 dólares, né? Vamos supor que o euro esteja 7 reais. Então, eu vou pegar esses 100 reais e trocar por euro, eu vou ter aí menos de 15 reais, né? Talvez uns 12, 11, alguma coisa de euros. 11, poucos euros, né? Mas, em qual moeda eu tenho uma maior quantidade de dinheiro? Aí alguém pode dizer, em nenhuma. Porque os 100 reais é a mesma coisa que 20 dólares e é a mesma coisa que 11, poucos euros, né? Então,
São valores representados em moedas diferentes, com números diferentes, mas elas representam a mesma quantia, né? Se eu tiver um local no Brasil que aceite euro, dólar e real, tanto faz, né? Se eu tiver um equipamento lá que eu queira comprar de R$ 100, eu posso pagar R$ 100, posso pagar $20 ou posso pagar 11 e poucos euros, né? Ou seja, é o mesmo valor, só que expresso em um número e em uma unidade diferente, no caso, em uma moeda diferente, né? É a mesma coisa aqui. Eu tenho a mesma temperatura, representa, né? Como ele disse aqui, ó. Esses três valores representam a mesma temperatura, ou seja, o mesmo estado de movimentação das moléculas. Eles só estão sendo apresentados em números, né? E grandezas, em valores e em grandezas não, perdão, e em unidades diferentes. Então, se eu tiver 100 graus Celsius, é a mesma coisa, é a mesma temperatura de 373,15 Kelvin e é a mesma temperatura de 212 graus Fahrenheit, tá? Aqui, inclusive, tá faltando o grauzinho aqui do Fahrenheit, né? Porque a gente diz que uma temperatura é tantos graus Celsius, tantos graus Fahrenheit, mas a escala Kelvin a gente não tem grau, né? Outra característica da escala Kelvin, que é a de, ó, só tem números positivos, né? Por quê? Porque o menor valor dela é o zero, né? É o zero, não tem valores menores do que. Então, nós temos um limite inferior de temperatura, não existe temperatura abaixo disso aqui. Já na escala Celsius, ó, você pode ver que tem um zero, tem números negativos e positivos. Mesmo assim, com a definição do zero absoluto, você também tem uma temperatura menor possível, que é a temperatura de menos 273,15, inclusive. E na escala Fahrenheit, o zero aqui eles não coincidem não, viu? Tá errado aqui. Aqui era para ser 32, ó. Vocês veem, inclusive, porque tem 50, 0 e 14. Não, tá errado. Aqui é 32, né? Essa temperatura aqui é 32. 14, ó, o zero ele vai ficar mais ou menos aqui. Ele vai corresponder, inclusive, a uma temperatura negativa na escala Celsius. Mas na escala Fahrenheit você tem também números positivos e negativos, né? Mas também a escala Fahrenheit ela vai ter um limite inferior, menos 459 graus Fahrenheit, tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui. Ele também, aí ele menciona aqui, ó, em azulzinho aqui são os valores do zero absoluto em cada escala. É claro que aqui a gente está arredondando esses valores, tá? Existe acho que umas duas casas decimais aqui, aqui também tem duas casas decimais, é 273,15 e assim por diante, né? Relação entre as escalas, isso aqui é interessante, ó. A conversão, a gente pode construir uma conversão entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como eu mencionei na aula passada, pessoal, essas não são as únicas escalas que existem, tá? Se eu perguntar em algum momento, só existem as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit? Não, existem outras escalas. Por exemplo, a escala... Eita, eu lembrei agora de uma, eu esqueci de outra. A escala Remy, agora eu não... E a escala, acho que até no exercício eu menciono. Opa, esqueci. A Remy é mais difícil de lembrar. Bom, não sei. Só para comentar assim, é uma escala que ela, do jeito que a escala Kelvin pegou a escala Celsius e puxou o zero lá para baixo, teve um cara que fez a mesma coisa com a escala Fahrenheit, tá? Então também pegou o zero da escala Fahrenheit, colocou lá embaixo e transformou essa escala também, uma escala equivalente à escala Fahrenheit, e transformou numa escala absoluta, tá? Então existe a escala Kelvin,
que se relaciona com a escala Celsius. A gente pode até dizer que é a escala Celsius que foi transformada em escala absoluta. E existe também uma escala que agora não estou recordando o nome. Depois eu lembro. Que também fez, né, transformar a escala Fahrenheit numa escala absoluta, e a gente também tem. Como a escala Fahrenheit ela já está ficando extremamente em desuso, né, no mundo todo, isso nem chega a aparecer, né? Mas existe sim, tá certo? Então, ó, como é que a gente faz uma conversão entre duas escalas? Então, aqui eu estou com as três ao mesmo tempo, mas o que eu fizer para duas vale para você ter essa escala e mais qualquer outra, né? Então, vejam, o que é que a sequência aqui é o seguinte: você vai pegar pontos que você sabe que são equivalentes. Então, por exemplo, na escala Celsius, eu vou pegar o ponto de fusão e de ebulição da água, que é 0 e 100. Eu sei que na escala Fahrenheit, aí isso aí, eu sei porque eu já trabalhei muito com isso, né? Senão vocês vão lá e pegam no livro que tem dito isso também. Na escala Fahrenheit, o ponto equivalente a 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit, né? E o ponto que corresponde a 0 graus Celsius corresponde na escala Fahrenheit a 32 graus Fahrenheit, né? Já na escala Kelvin, como eu peguei o zero e puxei lá para baixo, onde estava menos 273, a diferença entre 0 e menos 273 é a 273. Então, por isso que o zero na escala Celsius corresponde na escala Kelvin a 273. Tá? Bom, e como de 0 até 100 eu tenho um espaço de 100, eu tenho também aqui entre 273 e 373, 100 graus aqui, né? Aquilo que a gente mencionou na aula passada, a escala Celsius ela é uma escala centígrada, porque entre esses dois pontos foi dividido em 100 partes iguais, né? Foi isso que Celsius fez. Tá? A escala Kelvin eu não posso dizer que ela é centígrada, apesar de ela ser basicamente a escala Celsius transformada em escala absoluta, porque na escala Kelvin eu não tenho dois pontos fixos. Na escala Celsius eu tenho a definição da escala Celsius, o ponto de fusão e de ebulição da água, a pressão normal. Entre esses dois pontos você divide em 100 partes iguais. Essa é a definição da escala Celsius. Mas a escala Kelvin não. A escala Kelvin ela só tem um ponto que define ela, que é o zero absoluto, né? E aí ele diz assim: a partir daí você pega 1 grau Celsius e vai subindo, né? Então veja, quando eu conheço os pontos de fusão, nesse caso aqui, de ebulição, qualquer temperatura que aqui ele está chamando de C de Celsius, F de Fahrenheit e K de Kelvin, eu posso encontrar uma relação entre duas escalas. Como? Então eu estou fazendo, essas setinhas vai me indicar o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o valor da temperatura e subtrair do ponto menor, temperatura que nesse caso é 0, e eu vou pegar o maior ponto de temperatura e subtrair pelo de menor. Então tá aqui, ó, C menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso, gente, em matemática é o que a gente chama de interpolação, tá? Interpolar. Você quer saber um ponto entre dois pontos conhecidos. É uma quer dizer, dentro, né, de uma interpolação entre polos, né? Como é que eu encontro um valor entre dois polos, 0 e 100? Né? Se eu fizer isso nessa minha escala, né, aí eu posso fazer isso em qualquer uma outra escala, né, contanto que esses pontos aqui eles sejam equivalentes, né? Então 212 equivale a 100 graus Celsius e 32 equivale a 0. Então eu faço o mesmo procedimento. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por a maior temperatura, 212 menos 32, que é o ponto aqui também. Então essa setinha está me indicando o que é que eu estou fazendo, tá?
E, bom, como ele já tem as três escalas ao mesmo tempo, ele acaba fazendo isso ao mesmo tempo também. Então, K, ó, essa temperatura em Kelvin, menos a menor, que nesse caso vai ser 273, dividido pela maior que está aqui, menos a menor, que é 373 menos 273, tá certo? Então, aqui eu posso fazer essas subtrações, e 100 menos 0 é 100, 212 menos 32 é 180, e 373 menos 273 é 100, né? E aqui vocês estão vendo, ó, ele... Como isso aqui é uma igualdade, né? Isso aqui é uma igualdade de frações. Uma igualdade de frações, se eu dividir, né, o denominador por um mesmo número, né, eu divido os outros. Se eu multiplico os outros. Então, o que é que ele fez aqui? Ele dividiu por 10, que é esse corte aqui do zero. Tá? Então, ficaria com C sobre 10 igual temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 18 igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 10. E aí depois ele ainda divide esses denominadores novamente pelo número 2. 5, 9 e 5. Né? Então, ó, esse é o formato da relação entre as escalas termométricas. Tá? E aí eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente utilizar essa expressão aqui para calcular, né, fazer a conversão entre uma escala e outra. E aí tem um detalhe, gente. Mesmo eu estando aqui com essa igualdade aqui das três escalas ao mesmo tempo, geralmente eu não uso as três escalas ao mesmo tempo. Eu uso duas. Então, eu quero transformar a temperatura de Celsius em Fahrenheit. Eu uso essa fração igual a essa outra. E aí eu não vou trabalhar com Kelvin, eu esqueço. Eu quero transformar Fahrenheit em Kelvin. Então eu vou pegar essa fração igual a essa e esqueço essa daqui. E assim por diante, né? Então veja, eu tenho uma situação aqui, um exemplo, né? Um médico inglês, ele mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém em seu termômetro clínico o valor de 102,2 graus Fahrenheit. Ele tem motivo de preocupação com o paciente? Bom, a gente sabe que a temperatura do ser humano, né, de febre, em graus Celsius, é em torno de... Aliás, a normal, né, é em torno de 36,5. Se você der uma carreira, andar no sol, tal, ela pode subir um pouquinho, né? Mas quando ela passa de 38 graus, né, 37,5, 38, depende aí muito de quem considera, a gente já diz que está com febre, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, eu preciso então transformar essa temperatura aqui em Fahrenheit em Celsius. E aí aquilo que eu mencionei para vocês, né? A relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, ela é dada por essa igualdade. Vejam, gente, que anteriormente eu estava utilizando o C e o F somente, né? Mas ali é porque eu fiz um print de uma, né, de alguma coisa que estava lá na internet, de uma imagem da internet, e eu coloquei daquele jeito, tá certo? Mas aí a gente vai trabalhar com TC, TF e TK. TC, temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit e TK, temperatura em Kelvin, né? Então, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza. Feito isso, o que é que eu tenho que fazer? Identifiquei qual é a relação entre Celsius e Fahrenheit. Eu tenho a questão, ela quer que eu pegue 102,2, que é uma temperatura de Fahrenheit, e transforme em Celsius. Então, o que é que eu vou fazer? Então, a gente, sabendo que a temperatura em Fahrenheit é 102,2 graus Fahrenheit, esse número daqui, né, o número que eu vou colocar aqui, substituímos no valor de TF na equação e procedemos às operações matemáticas. O que é que acontece?
eu vou substituir o TF por 102,2. Então eu vou reescrever isso aqui como TC sobre 5 é igual a 102,2 menos 32 dividido por 9. Dessa forma aqui, ó. Estão vendo, ó, que eu reescrevo. Aí, gente, é bom reescrever mesmo, tá? Botar um abaixo do outro, um do lado do outro, para a gente visualizar isso aqui, como é que fica. Então, 102,2 menos 32, isso é a subtração. O resultado é 72,2. Se eu faço essa subtração aqui, aliás, isso é 70,2, vixe, tá? Tô errando bastante aqui. 102 menos 32 dá 70, né? 70,2. Dividido por 9, né? Deixa eu ver aqui quanto é. Estou até sem calculadora. Que no caso vai dar 70,2 dividido por 9. Tá? Vou obter 7,8. E 7,8, gente, esse resultado aqui, eu vou multiplicar por 5. Que vai me dar uma temperatura. Peraí aqui. Aqui, ó. Eu errei porque eu escrevi 72, né? Na verdade dá 70, tá, gente? 70,2. Bom, quando eu divido aqui, né, era para dar 7,8. Aqui tá errado, né? Bom. E aí, esse valor eu multiplico pelo 5. Né? Porque eu faço aqui o meio pelos extremos. Então, 7,8 vezes 5, no caso, vai me dar uma temperatura de quanto que eu disse? De 39 graus Celsius, diferente desse 40,11 que está aqui. Né? Mesmo assim, 39 já é uma temperatura considerada febril. Né? Então, sim, o médico tem, sim, motivos de se preocupar com o paciente. Então, ó, 40, 39 graus Fahrenheit, eu vou... esses caras tá doido aqui. Né? Não, perdão, eu estou fazendo o contrário, né? Aqui a temperatura é de 102. 102 vai estar mais ou menos aqui, ó. Né? Um pouquinho abaixo do 104. E sim, vai dar uma temperatura de 39, né? Pertinho aqui. Então, vejam que o mesmo termômetro, gente, ele pode estar calibrado em Celsius e em Fahrenheit, né? Se você tiver um termômetro desse em casa, beleza, porque aí você não precisa nem transformar, né? Só precisa olhar na escala Celsius, qual é a temperatura em Fahrenheit, e olhar na escala Celsius. Já transforma de vez, né? Um outro exemplo, pessoal, vejam, né? Na tabela ao lado, temos os valores das temperaturas nos pontos de fusão, esses aqui, ó, e de ebulição do oxigênio, esses aqui, né? Do oxigênio, do fenol e do pentano. São 3 substâncias, na verdade: oxigênio, fenol e pentano. Quais seriam esses valores na escala Kelvin? Bom, vamos lá, né? Por partes. A temperatura de fusão e de ebulição, ela está sendo dada em graus Celsius. Tá certo? Em graus Celsius. Então, eu preciso fazer aí, no caso, uma transformação de Celsius para Kelvin. Né? Então, vamos lá. Qual é a relação entre a escala Celsius e Kelvin? Aí, deixa eu voltar aqui bastante para vocês verem. Ó, esqueçam essa parte do meio aqui e olhem somente para essa, né, temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Observem que 5 e 5, né, se eu não tiver isso aqui, eu posso eliminar. Então, eu tenho que a temperatura de Celsius é igual à temperatura de Kelvin menos 273. Mas, veja, eu não quero transformar Kelvin em Celsius, eu quero transformar Celsius em Kelvin. Então, se eu quero saber quem é K, eu pego esse valor e jogo para o outro lado. Então, eu vou ter
temperatura de Celsius somada com 273, que é o que a gente mostra aqui, ó. Né? Ó, temperatura de Kelvin é igual à temperatura de Celsius mais 273. Né? Se eu imaginar que o zero na escala Celsius corresponde a 273 na escala Kelvin e que o 100 na escala Celsius corresponde a 373, daí já dá para eu me lembrar como é que eu transformo Celsius para Kelvin. Na verdade, é uma transformaçãozinha extremamente simples, que é apenas uma soma. Se eu quiser saber qual é a temperatura de Kelvin a partir da temperatura de Celsius, então cada uma dessas temperaturas aqui, gente, eu vou somar 273 somente. Assim, temos que a temperatura na escala Kelvin é a mesma da escala Celsius, somada de 273 somente. Né? Eu tenho um número, eu somo 273 e já é o valor da temperatura em Kelvin. Então, veja, o oxigênio, eu tenho menos 218,4 e menos 183 do ponto de ebulição. Então, eu pego menos 218,4, somo com 273, vai dar 54,6, menos 183, somado 273, vai dar 90 Kelvin. 54,6 Kelvin, 90 Kelvin. Lembrem e percebam que nenhuma dessas temperaturas em Kelvin ela vai dar negativa. Não existe temperatura em Kelvin negativa. Não existe. Se em algum momento vocês encontraram uma temperatura na escala Kelvin, Kelvin somente, tá, gente? Só na Kelvin. Se vocês fizeram um cálculo e encontraram uma temperatura que é em Kelvin negativa, pode refazer. Pode refazer, porque está errado. Tá certo? Todo resultado, se for dado em Kelvin, tem que ser positivo. Então, o fenol, 43, eu somo 273, 316 Kelvin. 182 graus Celsius, somado 273, 455. Pentano, menos 130, somado 273, dá 143. E 36,1 mais 273 dá 309,1. Tá certo? Assim, outro exemplo aqui. Então, veja, a temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit. Então, veja que eu já tenho em Fahrenheit 50, né? A temperatura absoluta da substância em kelvins é... Bom, aí não é somente somar agora, né? Porque eu só faço essa soma quando eu tenho a temperatura em Celsius. Como agora a temperatura em Fahrenheit, eu vou lá naquele slide lá anterior e vou procurar qual é a relação entre Fahrenheit e Kelvin. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que a temperatura, né, de Kelvin se relaciona com a temperatura de Fahrenheit a partir dessa igualdade aqui. Então, o que é que eu quero? Eu quero transformar Fahrenheit, TF, né, em TK. Então, eu já sei que no lugar de TF eu vou ter que colocar 50. Sabemos que a temperatura em Fahrenheit é igual a 50, substituímos no valor de TF na equação e procedemos às operações matemáticas. Então, veja, eu repito, eu só faço copiar novamente essa parte inicial, TK menos 273 dividido por 5, e essa segunda parte, igual, né, igual, a segunda parte, eu já substituo o lugar TF com 50, né? E aí, agora sim, eu já posso fazer meus cálculos, né? 50 menos 32, que vai dar 18, ó. 18 dividido por 9, que vai dar 2. Estão vendo que essa primeira parte aqui eu não mexo, né? Pelo menos por enquanto. A partir daqui eu vou fazer, né, uma igualdade de frações, eu faço o meio pelos extremos. Então eu faço 2 vezes 5, que dá 10, e TK menos 273 vezes 1, que vai dar a mesma coisa. Então eu vou encontrar TK menos 273, que é a repetição disso aqui, igual a 2 vezes 5, que é 10.
né? Então aqui é 10. Para finalmente eu encontrar o valor do TK, eu vou pegar 273 e passar para cá, somando. Então 10 mais 273. Então temperatura em Kelvin, né? 50 graus Fahrenheit corresponde a 283 Kelvin. Nesse caso, a resposta correta é a letra D, né? E aqui a gente tem, encontrei também, coloquei só para ilustrar uma escala termométrica, né? 283 aqui, ó, 50 graus Fahrenheit. Beleza? Mais um exemplo. Sabemos que a menor temperatura possível é o zero absoluto, que corresponde à situação de menor energia possível das partículas de um sistema. Na escala Kelvin, essa temperatura é de 0 Kelvin, né? Já na escala Celsius, essa temperatura equivale a 273,15, né? E na escala Fahrenheit, qual é o menor valor de temperatura possível? Então, bom, eu tenho duas opções. Ou eu transformo 0 Kelvin em Fahrenheit, ou eu transformo menos 273,15 em Fahrenheit. Então, aí eu posso escolher. Na verdade, tanto faz eu ir por um caminho ou pelo outro, o resultado ele tem que ser o mesmo, né? Então, aqui a gente escolheu fazer de Fahrenheit para Celsius. A relação entre a escala Fahrenheit e Celsius é essa daqui que a gente já viu. E a gente sabe que a temperatura em Celsius é de menos 273,15. Substituímos o valor no valor de TC, menos 273,15, aqui, dividido por 5. Menos 273,15 dividido por 5, sabe quanto é que dá? Menos 54,63. Tá? Feito isso, feita essa divisão, eu multiplico esse valor por 9. Certo? Aqui, ó. Então eu faço o meio pelos extremos. TF menos 32 é igual a menos 54,63 vezes 9. Está aqui escrito, ó. Certo? Bom, menos 54,63 vezes 9, aí você pega a calculadora, faz o cálculo lá, vai dar menos 491,67. Só que eu não quero saber qual é o valor de TF menos 32. Quero saber qual é o valor de TF sozinho. Então eu pego esse 32 e jogo para o segundo membro. Tá? E esse 32 que estava no primeiro membro subtraindo, ele vai vir para o segundo somando. Então o 32 está positivo aqui. Só que esse valor aqui ele já era negativo. Então, né, um valor negativo somado com um valor positivo, eu vou subtrair. Então, o que é que acontece? Menos 491,67 mais 32. Valeu, Edvaldo. Então, eu subtraio e dá menos 459,67 graus Fahrenheit. Isso aqui, ó, é a menor temperatura possível na escala Fahrenheit, né? Lembram naqueles slides anteriores que eu tinha menos 459? Eu disse assim, tem uns décimozinhos aqui, centésimos, né? É esse 0,67 graus Fahrenheit, tá certo? Então, esta é a menor temperatura possível em Fahrenheit. Em alguma questão, em algum local que vocês virem, né? Aqui tá até errado, né? Eu botei TK, mas não é TK, é TF, tá? Tem que ajeitar esse slide todo. Em algum local que vocês viram a temperatura abaixo dessa daqui, dita que é de Fahrenheit, vocês podem dizer que está errado, tá certo? Então, por exemplo, temperatura de menos 460 graus Fahrenheit. Essa temperatura ela não é possível, não existe. Menos 500 graus Fahrenheit não existe. Só existe daí para cima. Menos 450, aí existe. Porque 459, 450 ela está um pouquinho acima. Tá?
menos 440, menos 430, porque vai subindo, né? Mas para baixo não existe, tá certo? Esta é a menor temperatura em Fahrenheit. Mais um exemplo. Existe essa questão, eu gosto tanto, que ela é tão bonitinha. Existe uma temperatura na escala Celsius que, quando convertida para a escala Fahrenheit, apresenta o mesmo valor numérico. Apresenta o mesmo número. Qual é essa temperatura? Então, bom, ele não dá valores nenhum. Vocês viram aí. Existe uma temperatura que, quando convertida da escala Fahrenheit para a escala Celsius, ela tem o mesmo valor, tal, tal, tal. Então a gente vai fazer o seguinte: como o valor numérico das duas temperaturas é o mesmo, então a gente pode fazer a temperatura de Celsius como sendo igual à temperatura de Fahrenheit, né? Então, por exemplo, se for 5 graus Celsius, o resultado vai ser 5 graus Fahrenheit. Então, esses dois números são iguais. Por isso que eu estou dizendo que TC é igual a TF, e eu vou substituir esses dois por X. E substituímos X na equação. Então, a relação que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, eu vou dizer que isso é X e isso é X. Né? Eu sei que esses dois são iguais. Bom, e a partir daí, ó, o que é que eu faço? Eu faço o meio pelos extremos. Eu sempre resolvo, gente, uma igualdade de frações multiplicando os extremos pelos meios. Então, x vezes 9 é igual a 5 multiplicado por x menos 32. Então, fazendo o meio pelos extremos, né, a multiplicação do meio igual à multiplicação dos extremos, eu vou ter x vezes 9, 9x, igual a 5 vezes x menos 32, eu vou ter 5 vezes x é 5x, 5 vezes 32 é 160. Né? Então eu vou ter 9x igual a 5x menos 160. Esse 5x eu vou passar ele para o primeiro membro. Vejam que o 5 está positivo. Então, se ele vem para o primeiro membro, ele vem com sinal negativo, ele vem com sinal invertido, né? E o 160 ele já era negativo, ele permanece negativo, tá certo? Então, 9x menos 5x, 9 menos 5 dá 4. 4x. 4x igual a menos 160. Certo? Bom, eu faço esse 4. Eu não quero saber quanto é 4x, eu quero saber somente quem é x. Então, esse 4 ele vem dividindo aqui. Então, x é o valor de menos 160 dividido por 4. Ou seja, a temperatura que eu estou procurando, ela corresponde a menos 40 graus Celsius. Que vai ser exatamente igual a menos 40 graus Fahrenheit. Então, se você pegar a temperatura de menos 40, colocar aqui, né? Para transformar para Fahrenheit, o resultado vai ser menos 40. É a única temperatura que dá isso, né? Quer ver, ó? Bota aqui menos 40. Você dividir menos 40 por 5, dá menos 8. Menos 8, não, deixa eu botar aqui, é milhão, no TF, né? Menos 40, menos 32, dá menos 72. Menos 72 dividido por 9 dá 70, né? 72 dividido por 9 dá 8, né? E menos 8. Menos 8 vezes 5 dá menos 40. Então, eu saio de menos 40 e chego em menos 40, né? E vice-versa, tá certo? A temperatura em Celsius que, quando convertida para Fahrenheit e vice-versa, mantém o mesmo valor, é menos 40 graus Celsius, tá certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente.
A variação, bom, sim, beleza. Então, uns 5 exemplos aí. Pessoal, ao final dessa aula, além da gravação dessa aula, eu vou colocar também já a primeira atividade, tá certo? Lá no Siga para vocês fazerem. Então, tem a ver com temperatura, com escalas termométricas, com conversão de escalas termométricas de uma para outra, né? E aí vocês podem usar esses exemplos aí para se basearem. E variação de temperatura, tá certo? Então, uma coisa, gente, é uma temperatura. Outra coisa é uma variação de temperatura, é uma mudança de temperatura, tá certo? Então, a variação de temperatura compreende a diferença. Então, em matemática, gente, quando vocês, ou em física, quando vocês escutarem essa palavra diferença, variação, é sempre o resultado de uma subtração, tá certo? Entre duas temperaturas. Então, a gente sempre representa em física a variação com um delta, né? Então, a variação de temperatura é o delta T, tá? E a variação sempre vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, tá certo? Quando a temperatura final é maior que a temperatura inicial, quando o TF ela é maior que TI, né, a variação de temperatura ela é positiva. Então, significa que eu tinha uma temperatura e aumentou. Né? Aumentou minha temperatura, ou seja, a temperatura final ela é maior do que quando eu comecei. Isso vai me dar uma variação positiva, porque a temperatura no final ela é maior. Quando é o inverso, eu tenho a temperatura que eu inicio maior e eu vou diminuindo ela. Quando eu faço essa subtração aqui, ó, a temperatura final é menor que a temperatura inicial, vai me dar uma variação negativa, tá? Ou seja, o ΔT vai ser um número negativo. Sem problema nenhum, a gente trabalha tanto com variação positiva como com variação negativa. O que eu quero dizer é somente que se você aumenta a temperatura, a variação ela é positiva. Se você baixa a temperatura, ela tem uma variação negativa, tá? Só vai ser um valor menos tanto. Exemplo. Na cidade de João Pessoa, em certo dia, a temperatura máxima foi de 40 graus Celsius e a mínima foi de 24 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura nesse dia em João Pessoa? Então, ele não disse quem é a inicial, quem é a final, mas eu vou considerar a final como sendo 40 e a inicial como sendo 24, tá certo? Por quê? Porque aí eu vou ter uma variação positiva, certo? Então, o ΔT, temperatura final menos temperatura inicial, vai ser 40 menos 24, ou seja, eu tenho uma variação de temperatura de 16 graus Celsius. Ou seja, a diferença entre a menor e a maior temperatura durante um dia, né? Durante aquele dia lá em João Pessoa. Então, 16 graus Celsius. Vejamos como se comporta a variação de temperatura quando mudamos as escalas. E tem uma coisa interessante, pessoal, porque tomemos duas temperaturas conhecidas, né, como 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, que nos dá uma variação de 100, né? 100 menos 0 vai dar 0. Né? Agora vamos pegar essas mesmas temperaturas nas escalas Kelvin e na escala Fahrenheit e realizar o cálculo da variação de temperatura nessas escalas. Né? Aí eu peguei aquela mesma imagem que a gente tinha, porque eu já tenho as temperaturas aqui, né? 212 graus Fahrenheit corresponde a 100 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit corresponde a 0, enquanto que 373 Kelvin corresponde a 100, 273 corresponde a 0, né? Então, se eu fizer a variação na escala Kelvin, eu vou ter 273 sendo minha temperatura inicial e 373 sendo a minha temperatura final. Se eu fizer 373 menos 273, eu vou ter uma variação igual, né, numericamente igual à variação na escala Celsius. Tá? E já eu digo por que isso. Se eu fizer a de Fahrenheit, aí eu vou ter 32 a inicial com 212 a final
eu tenho 212 menos 32, que dá 180 graus Fahrenheit, tá certo? Que é diferente. É diferente da escala Celsius, né? A variação da temperatura é diferente. Então, conclusão, a variação de temperatura nas escalas Celsius e escala Kelvin são iguais. A escala Kelvin, gente, se vocês lembram, é aquela escala mesmo igualzinha a Celsius que eu só fiz pegar o zero e puxar lá para baixo. Mas a diferença entre duas temperaturas de uma escala para outra é a mesma, né? Porque o tamanho do grau é o mesmo. Então, se eu estou numa temperatura e ando 10 casas para cima, na escala Celsius, é a mesma variação que eu ando na escala Kelvin. Então, se eu tiver... E aí eu me lembro de quando eu fazia acho que o mestrado, que a gente fazia uns cálculos, fazia umas medidas de temperatura e fazia o cálculo. Só que na fórmula que eu usava, eu precisava colocar a temperatura em Kelvin. No entanto, era uma variação de temperatura. Então, eu não precisava transformar em Kelvin. Quando eu fazia a medida e eu fazia em Celsius, né? Fazia a medida da temperatura inicial e da temperatura final em Celsius e subtraía as duas, né? A final da inicial, eu pegava o ΔT, eu já jogava o número direto. Não precisava transformar em Kelvin. Tá certo? Agora, de Fahrenheit, sim. De Fahrenheit precisa. Certo? Então, ó, só dar mais um exemplo aqui. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80. Tá? A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Bom, aí eu tenho aqui algumas opções, né? Então, vamos lá. A resposta é a seguinte. Como vimos no slide anterior, a variação de temperatura nas escalas Kelvin e Celsius tem o mesmo valor. Assim, não é preciso realizar a transformação das escalas Celsius para Kelvin para conhecer a variação das escalas Kelvin, né? Basta eu subtrair aqui. 80 menos 25, que vai dar 55. 55 graus Celsius é a mesma variação da escala Kelvin. Então, 55 graus, 55 Kelvin. Né? Foi o que a gente fez aqui. Ó. Final menos a inicial, 80 menos 25. Eu já digo que essa variação aqui é da escala Kelvin, porque é igual nas duas escalas. Então, eu já resumo minhas duas opções, a letra B ou a letra C, né? Bom, agora sim, como eu tenho duas opções, aí eu preciso fazer a transformação Porém, para encontrar a variação de temperatura na escala Fahrenheit, sim, precisamos primeiro transformar as temperaturas de Celsius para Fahrenheit e depois realizar a subtração. Então, veja, eu não vou fazer a variação de temperatura em Fahrenheit e pegar essa variação e transformar em... eu não vou fazer a variação de temperatura em Celsius e daqui, ó, isso aqui 55 eu sei que é grau Celsius também, né? Eu não vou fazer a transformação de 55 Celsius para Fahrenheit, não. Eu vou pegar a temperatura de 25, transformar em Fahrenheit, a de 80, transformar em Fahrenheit e depois subtrair as duas em Fahrenheit, tá? Por quê? Porque dá erro se você fizer do outro jeito. A relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit ela é dada por... Eita, nem apareceu aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Ixi. Gente, ficou faltando aqui. É aquela TC sobre 5, dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9, né? Então, aqui desapareceu aqui os cálculos, né? Então, aqui já está só o finalzinho. Então, se a gente transformar 25 graus Celsius, eu vou obter 77 graus Fahrenheit. Bom, depois eu posso até ver como é que eu mostro isso aqui. Se eu transformar 80 graus Celsius, eu vou encontrar 176 graus Fahrenheit. Tá?
Bom, e aí sim, com essa temperatura em Fahrenheit e essa em Celsius, as duas em Fahrenheit, eu consigo fazer o delta T em Fahrenheit. Então, delta T em Fahrenheit é a temperatura final menos a inicial. É 76 menos 77, tá certo? Que vai me dar uma variação de temperatura de 99 graus Fahrenheit, que é bem diferente daquela lá em Celsius, né? Em Kelvin. 55 em Celsius em Kelvin, 99 em Fahrenheit. Então a resposta correta lá da... Eita, aqui. É a letra B, né? Então deixa eu passar. Bom, tô colocando nas atividades no Siga, tá certo? Vocês anotem. Não, não vai ser esse e-mail não, tá? Vai ser rodrigo.ronelli@academico.fpb.br. Eu vou na atividade eu já vou colocar. Cadê? Eu vou colocar o e-mail correto. Beleza, pessoal? Então, essa parte de temperatura e variação de temperatura é a primeira parte que a gente vai trabalhar antes da avaliação. Além disso aí próxima semana a gente já começa com a parte de dilatação térmica, né? Vocês lembram que no início da aula eu falei sobre que a medida de temperatura ela envolve a dilatação de alguns materiais, né? A mudança de algumas propriedades de materiais, entre elas uma das propriedades é a dilatação térmica. E o que é a dilatação térmica? É a mudança do volume de um corpo a partir da mudança da temperatura desse corpo, certo? Então, próxima semana aí a gente já vai dar uma trabalhada nessa parte de dilatação. Lembrem-se de que as presenças, pessoal, eu vou estar solicitando, enquanto a gente estiver nesse formato remoto, as presenças de vocês vai corresponder ao envio da atividade feita, né? Então, essa atividade que eu estou colocando daqui a pouco no SIGA, eu espero que vocês façam ela, né? Procurem fazer realmente, não procurem esperar que alguém faça e simplesmente pegar a atividade e mudar somente o nome e mandar, tá certo? Porque aí vocês precisam desenvolver o mínimo, né, para também fazer as avaliações e não só para isso, para aprender mesmo alguma coisa, né? Porque aí ninguém sabe o que é que vai utilizar futuramente, né, de conhecimento. E é uma coisa que eu sempre digo, conhecimento não se perde. Conhecimento não se perde. Então, na medida do possível, procurem trabalhar para vocês mesmos. Procurem aprender para vocês, tá certo? Porque não adianta me enganar os pais de vocês e se enganarem, porque em algum momento na vida, quando vocês chegarem, eu vou dizer, mas rapaz, era para eu ter visto isso lá atrás, quando eu estava estudando, né? Quer seja física, quer seja qualquer uma das disciplinas, né? E, enfim, a gente, né, nunca sabe para onde é que a gente vai, mesmo que a gente tenha intenção de trabalhar, por exemplo, na área de saúde, na área de ciências sociais, tal, mas a gente sempre vai ter que estar utilizando um conceito ou outro, né, de todas as ciências por aí. E aí, enfim, cada um né, tem que ter a própria consciência, porque o aprendizado, pessoal, não é os professores, não, né? Tem toda essa relação que a gente cria aqui, né? Mas a educação é um caminho de ida e de volta, né? Então, tem que ir, chegar até vocês, mas tem que retornar também, né? E é nessa interação que a gente desenvolve certas habilidades, certas competências, né, para a vida. E aí, enfim, bom, estou terminando por aqui. Agradeço aí pela presença de vocês. Espero que, né, continuem sim assistindo às aulas, continuem se interessando aí por essas disciplinas,
que provavelmente daqui a uns 2 meses a gente já vai estar, né, por aqui nesses corredores assistindo aula presencialmente, tá bom? Pessoal, um excelente fim de semana aí para todos, tá? E por favor, se algum colega de vocês não aparecer, né, ou perguntar como foi a aula, vocês informem que está lá no Siga, a atividade também está lá no Siga. Beleza, gente boa? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Um excelente fim de semana para todos.